Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais um domingo de live da nossa Comissão de Direito do Trabalho da ABA. E eu tô aqui mais uma vez feliz em fazer parte desse momento aqui. Dizer que tem várias e várias coisas importantes para a gente trazer hoje para vocês aqui. E hoje temos um convidado super especial também, que eu vou deixar para o nosso querido colega Dr. Marcelo Migliato depois apresentar. E já vou chamar eles, porque eles já estão aqui ao vivo, já estão aqui conosco para trazer muita informação bacana, muita coisa legal para nós. E se liga porque é tema polêmico e tema bem interessante. Vou chamar aqui. Bom dia, Bom doutor dia, bom Cosmar, tudo dia. Bom dia, bem? doutora Bianca. Bom Tudo bem dia, com Olá, você? doutor Marcelo. tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo, eu estava aqui falando um pouquinho, até o pessoal entrar aqui, falando um pouquinho da nossa comissão, então, falando um pouquinho da ABA, né? Que é uma fábrica de amigos, uma fábrica de líderes que vem trazendo e se destacando cada vez mais no mercado. Mandar um grande abraço, um salve para o nosso presidente, Dr. Paulo Dias, que daqui a pouquinho está chegando aí também, que ele me fala que não perde uma live. Um dos nossos queridos amigos também da comissão, já vejo que está entrando aqui a doutora Paula. Tô vendo que tem outros colegas também queridos que sempre prestigiam a gente aqui. Eu Então, vi, venham eu vi que conosco entrou, eu vi para... que entrou ali a minha secretária de audiência, a Joyce, e a doutora Carol Pascoaleto, que eu não conheço pessoalmente, mas eu sei que ela faz um trabalho maravilhoso com animais ali na região do Vale do Taquari. É uma advogada bem ativa e faz esse trabalho com animais que eu prezo bastante. Ai, que legal, que bacana. Então, vamos lá, vamos começar as apresentações. Eu vou convidar o pessoal para a live enquanto vocês se apresentam aqui para nós um pouquinho, falar um pouquinho da história e da vida, porque o pessoal já está cansado aqui de ver e de contar um pouquinho da minha história. Mas dizer para vocês que é uma gratidão estar aqui com vocês sábado de manhã, 10h30, como diria o doutor Paulo Cordeiro, madrugando, né? Para alguns, para outros já estamos acordados há horas. Mas vamos lá, vamos trazer um tema bacana para todo mundo aí. Doutor Marcelo. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Bianca de Castro, nossa vice-presidente da ABA. É uma satisfação imensa estar aqui hoje de manhã conversando com vocês. Um bom dia especial também ao nosso presidente, doutor Paulo Dias, que juntamente com a doutora Bianca estão fazendo um excelente trabalho à frente da nossa comissão brasileira de advogados aqui do Rio Grande do Sul, Comissão de Direito do Trabalho. E, por fim, eu gostaria de dar um bom dia especial também, agradecendo a disponibilidade do Dr. Closemar Leme Silva. Ele é juiz do trabalho, titular da 2ª Vara do Trabalho de Estrela. Ele é professor também. E eu trouxe ele aqui para a gente conversar um pouquinho sobre temas polêmicos envolvendo condomínios. Doutor Closemar, o senhor já se destacaria naturalmente pelo seu notável conhecimento jurídico. Agora com essa camisetinha bonita, cor-de-rosa e azul, então, meu Deus do céu. Doutor Closemar, se apresente aí também, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, sobre condomínio, portaria virtual, que é um tema palpitante. Ele tomou, esse tema ele acabou tomando contornos mais atuais, também em função, imagino eu, da pandemia. Com a pandemia, muitas pessoas acabaram perdendo emprego, muitas pessoas acabaram fechando os seus estabelecimentos comerciais, o que acabou resultando numa perda de um poder aquisitivo. E com a perda do poder aquisitivo, então, as pessoas buscam reduzir custos, né? E dentro de um condomínio, a redução de custos, normalmente o maior custo de um condomínio é justamente o pessoal de portaria, os serviços, né? Então, muita gente, muitos síndicos, muitos condomínios estão mais interessados, digamos assim, e buscando uma alternativa supostamente mais barata, que seria a portaria virtual, né? Vejo muitos anúncios, muitas empresas anunciando esse serviço como sendo um serviço que não traria riscos de natureza trabalhista, e hoje aqui nós vamos ver se isso é uma verdade ou se não passa de um mito. E com a palavra, inicialmente, o doutor Closemar, para fazer suas primeiras considerações.
Bom dia a todos. Muito, bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, doutora Bianca. Eu sei que isso partiu da senhora, o Marcelo não é amigo de ninguém, não vai ser ele que é mandar para ir. Mas, gente, olha só. Extraordinário, Bom, extraordinário. em primeiro lugar, assim, óbvio que eu sou juiz do trabalho e sendo juiz do trabalho, aliás, óbvio que sendo juiz do trabalho, eu tenho uma orientação mais voltada para algo que eu vou chamar aqui de questões sociais. E que se nós queremos aqui fazer uma divisão esquerda-direita, direita-esquerda, que está muito em voga no país, é evidente, então, me rotulem mais como tendo uma orientação à esquerda. Isso é natural, assim. E sendo com esse rótulo e admitindo, e levando esse selo na testa, é que eu pretendo fazer essa fala, porque não tem como a gente conversar com alguém sem antes descortinar determinadas coisas e, sobretudo, para tentar expressar que toda conversa vem dentro de um cenário de formação de anos aí, né? Eu não caí aqui agora. Tudo isso vem. Eu sou toda a minha formação. E essa minha formação, a partir do momento que eu decidi enveredar para o direito do trabalho, eu naturalmente, vocês estão ouvindo aqui um urubu que tem aqui em casa, não, isso não é ideia minha, então, não sei como é que chama aquele bicho. As catorrita? Calopsita. Calopsita, esse inferno desse bicho. Eu tô aqui na casa da minha ex-esposa, hoje é o dia que eu fico com os meus filhos, e assim, 6 horas da manhã esses bichos começam a gritar, enfim. Meu pai também delícia tem. isso. Sei bem como Nossa, é que é. Lá na casa dos meus pais é assim também. Bicho, é um bicho tão bonito assim, tão agradável. Bom, deixando isso de lado. Quando eu decido enveredar para o direito do trabalho, e já vão aí mais de 30 anos disso, eu começo a manifestar toda uma preocupação com, afinal de contas, por que ter esse direito do trabalho? Porque o que, afinal de contas, faz do direito do trabalho algo assim tão importante e especialmente importante para as nossas relações. E hoje, quando a gente chega nesse ponto, a gente se dá conta que, olha, o direito do trabalho é, na minha opinião, de fato, um dos instrumentos mais importantes que nós temos, porque ele atua como um mediador social, ele atua como o algodão entre cristais da pressão social. E, de fato, o que faz, assim, quando nós olhamos para a história, o que nós vemos é o nome de reis, nomes de príncipes, nomes de grandes generais, nomes de grandes homens. Agora, tudo isso, por trás de tudo isso, e todos esses nomes foram construídos em cima de pessoas como nós, pessoas, pelo menos como eu, pessoas comuns, pessoas que nada mais tinham que não o seu próprio trabalho. Então, muito mais do que uma preocupação com destinos da economia, com destinos do planeta e até com o próximo, a minha maior preocupação sempre ela é mais egoísta. A minha maior preocupação sempre é comigo mesmo, porque eu não tenho mais nada além do meu próprio trabalho, né? Tudo que eu tenho veio do meu trabalho, tudo que eu posso ter vai virar do meu trabalho. Eu não tenho capital, não tenho investimento, não tenho patrimônio. O que eu tenho é o meu trabalho e é o que os meus filhos terão, é o que a grande maioria de nós temos. Então, é daí que vem essa necessária preocupação com o trabalho que todos nós devemos ter. Partindo daí, partindo dessa ideia, que o que eu vejo é que todas as vezes que nós temos uma preocupação, ela de fato está ligada ao trabalho. E quando nós temos uma preocupação de reduzir gastos, esses gastos que são reduzidos invariavelmente vêm do trabalho. Todos nós, quando reduzimos alguma coisa, o que nós estamos pensando em poupar? É o gasto com o trabalho. É com a mão de obra. E nós nos esquecemos que essa preocupação com mão de obra, em poupar da mão de obra, isso vai sair de alguém como eu, de alguém igual a mim, que vive do seu próprio trabalho, que só tem no seu trabalho o seu próprio sustento. E a partir daí que se criam essas fórmulas que eu me considero um juiz bastante duro com o trabalhador, bastante duro. Mas tem algumas coisas que eu tenho pavor, eu tenho verdadeiro, olha, não tem outra coisa. E aqui, claro, é uma conversa informal, né? Mas eu acho que a que mais eu odeio de todas elas, a que mais eu considero desumana, a que mais eu considero cruel, é a tal da terceirização. É essa intermediação de trabalho. Porque nós trabalhamos assim, nós construímos ao longo da história
Isso é muito curioso, porque a nossa marcha histórica, ela não é linear, ela não é avante, ela não é à frente, ela é pendular. Nós avançamos até um certo ponto e, de repente, o pêndulo atinge o seu ápice e nós começamos a voltar. E eu tenho a impressão que nós estamos vivendo tudo isso de novo. Porque nós evoluímos ao longo de séculos, do início da Revolução Industrial, nós passamos até ali por volta de 1898, 1900, quando a pressão social passa a ser tão grande que a própria Igreja Católica se preocupa com isso. Vem a encíclica Rerum Novarum falando da importância do trabalho, são concedidos direitos aos trabalhadores para que todos nós possamos mais ou menos nos acomodar, para que a sociedade possa não explodir, porque é isso que estava acontecendo. Aí as coisas mais ou menos se sedimentam, nós avançamos, nós vamos à frente, nós chegamos a um certo ponto e de repente tudo isso começa a desmoronar. Em nome do quê? Em nome de uma economia sustentável, em nome de uma condição econômica viável. Então, olha exatamente o que o Marcelo falou. Eu vou chamar de Marcelo, por favor, tirem esse doutor da minha frente. Eu já estou velho o suficiente sem títulos, tá? Então, nós marchamos ao ponto, chegamos na pandemia e em nome da pandemia está tudo mal, nós não temos dinheiro, as coisas desmoronaram. Onde é que está estourando isso? De novo, onde é que está o trabalhador? Nós acabamos de ter agora, está passando no Congresso um troço, eu estou arrancando os cabelos. E olha que eu tenho bastante cabelo para arrancar, ao contrário de uns e outros aí. Mas aí, nós passamos essa medida provisória 1045 ou 1046, eu nem sei o nome. Gente, o que é isso? Nós estamos criando uma subclasse de trabalhadores em nome da economia, porque precisamos salvar as empresas, e de fato precisamos. Agora, o que me chama a atenção é que quem tem que pagar essa conta não paga. São sempre os mesmos, isso estoura sempre do lado do trabalhador. Vamos voltar aqui e finalmente eu acho que eu consigo entrar no tema aqui que nos trouxe. E entramos direto na questão das portarias virtuais, né? E é muito engraçado, semana passada, eu tô aqui agora num condomínio, são 17 casas aqui, e exatamente na semana passada houve essa discussão. Então queriam trocar a portaria, eu vou chamar de presencial, por portaria virtual. Que eu nem sei exatamente o que é isso, eu não sei. Aliás, eu fui para a internet é sensacional. Eu descobri que tem portaria remota, portaria virtual, portaria não sei o que. São 4 tipos de portaria, gente. Eu não sabia que tinha tudo isso. Olha, aliás, os caras, o tipo menos interessante, o mais barato, é uma que o próprio morador controla o seu acesso. Cara, como é que alguém está vendendo esse serviço? Mas que serviço é esse? Mas eu pegando. Doutor Clocemar, doutor Clocemar, e buscando na internet a portaria virtual, nós vamos encontrar algumas aberrações, tipo essa aqui, que eu vou ler um trechinho. Ausência de condenações trabalhistas. Com a contratação de serviço de portaria remota, o condomínio não correrá o risco de sofrer eventual condenação no X-Trabalho. Isso ocorre porque a responsabilidade dos funcionários é da empresa de portaria remota. Outra questão... Nossa! É um absurdo, né? Outra questão que eu busquei na internet. Economia, ressaltando a questão da economia. Um dos grandes chamativos para uma portaria virtual ou remota é a extinção do cargo de porteiro da folha de pagamentos e possíveis problemas trabalhistas, que pode reduzir consideravelmente o valor da taxa de condomínio, especialmente para aqueles condomínios de pequeno porte. A economia acontece basicamente porque o atendimento do controle de acesso é compartilhado entre vários outros condomínios. É como se um único porteiro fosse capaz de atender 5 ou 6 condomínios diferentes ao mesmo tempo. Essa mágica, olha a palavra que eles usam, essa mágica acontece na central de atendimento remota através de um software específico que direciona as chamadas para os atendentes que estão livres. E aí eu faço uma pergunta. Nesse tipo de portaria, você síndico, você que trabalha numa imobiliária, você sabe o nome da pessoa que está trabalhando para você? Você sabe qual é a jornada de trabalho dessa pessoa que está do outro lado trabalhando para você? Você sabe se o salário dele é pago pontualmente? Você sabe se o fundo de garantia é depositado? Você sabe se o INSS é recolhido?
o que você sabe sobre essa pessoa que está do outro lado trabalhando para você. Mas aí, Então, doutor Marcelo, eu vou fazer o advogado do diabo aqui também, né? Que tem que ter, né? Sempre. claro. Mas os bons pagam pelos maus. Porque ainda existem algumas situações onde eles querem regularizar e querem deixar acertado. E só que daí vem tudo isso em contrapartida, querendo instituir um novo regramento que a pessoa sequer tem conhecimento. Pois E aí faz como? a questão é a seguinte, ó, a CLT, o artigo 6º da CLT permanece inalterado. O artigo 6º da CLT diz que não se distingue o trabalho realizado no estabelecimento comercial do empregador ou executado a domicílio. A lei 13.427 ou 29, agora eu não sei. Acho que é 13.400, aproximar me ajuda, da responsabilidade, da terceirização. Artigo 5º, parágrafo... É 13.429. Artigo 5º, parágrafo 5º. Artigo 5º, parágrafo 5º. Acho que é isso. Estabelece o quê? Estabelece que durante o período em que ocorrer a prestação de serviços, o contratante, o tomador de serviço, será responsabilizado subsidiariamente. E qual é o período de prestação de serviço quando nós temos do outro lado uma portaria virtual? Que período é esse? A CLT também responde. Considera-se lá no artigo 4º, considera-se como período de trabalho aquele o efetivo tempo à disposição do empregador, esteja o trabalhador aguardando ou executando ordens. Então, me parece que a responsabilidade dos condomínios, no caso de uma portaria virtual, ela permanece inalterada. A legislação não muda, a legislação não é diferente. Há uma prestação de serviço, há alguém do outro lado atendendo um chamado, e há um tomador de serviço, há um prestador de serviço, há, portanto, a responsabilidade subsidiária do condomínio, no meu ponto de vista. Não sei, doutor Closemar, o que pensa? Onde é que eu assino? Mas, gente, é exatamente isso. Eu acho que a pergunta que vocês precisam se fazer, vocês gestores, vocês procuradores, e já adianto que eu pelo menos não confesso a minha incapacidade, mas eu não encontrei nenhum julgado a respeito do tema. Olhei até no TRT2, que costuma ser mais rápido, porque o volume de processos é muito maior, mas não encontrei nenhum julgado, zero, a respeito desse assunto. Acho que não tem ainda, não. Não. Agora, assim, não existe mágica, não há mágica. Tá? Isso sai de algum lugar e não existe solução simplória. Então, alguém tentar vender que não tem custo trabalhista é uma rigorosa mentira. O que efetivamente garante que você não vai ter custo trabalhista? Contrate uma empresa prestadora de serviços que tenha patrimônio. Porque o que garante direito, pessoal, parem de pensar em legislação complexa. Nós temos uma das legislações mais protetivas do mundo e é uma das mais burladas do mundo. Então a culpa não é da legislação, a culpa é nossa. Nós não respeitamos a nossa legislação. Cultural. Não é? Cultural. Claro, isso é assim, isso parece que faz parte, e não é só o brasileiro, isso parece que é o latino mais, é assim. Todos somos, mas isso me parece que se acentua nos povos de origem latina, e não é nenhum preconceito. É só uma constatação do que eu vi. Você precisa ver o que realmente vai garantir se o prestador de serviço tem patrimônio. Agora, do jeito que a coisa gente, se abre empresa prestadora de serviço com um celular, uma mesa e uma sala alugada. E é a partir daí que essa pessoa vai remunerar. Ele é um gato. É aquilo que nós, ao longo de décadas, nós construímos essa ideia de merchandising, que é por intermediação de mão de obra. Eu vou lá, contrato um grupo de trabalhadores para prestar serviço para o Marcelo, para a Bianca, para o Closemar. Depois eu sumo, quem é que fica pendurado no pincel? É o Marcelo, é a Bianca e é o Closemar. Olha, do ponto de vista técnico legislativo, as observações do Marcelo estão corretíssimas. O restante some, desaparece. Some. Não, é impressionante. Eu sempre conto uma piada de uma empresa que era Bom Cheiro. A empresa prestadora de serviço de limpeza era Bom Cheiro. E daí nos processos, sério, isso foi lá em Taquara. Foi em Taquara isso. E assim, nas audiências não se via cheiro nenhum da Bom Cheiro. Revel nunca apareceu. Nunca apareceu. E isso é comum.
Mas também tem essa outra questão. Bom, além do fato de nós concordarmos que o condomínio vai permanecer corresponsável pelo pagamento das parcelas trabalhistas eventualmente inadimplidas, no caso de uma portaria virtual, tem aquela outra questão. Mas será que dá menos processos? E aí tem um outro mito, na minha opinião, porque se um condomínio fizer uma contratação própria, ele vai precisar de 4 trabalhadores na escala 12/36. Apenas 4 trabalhadores, então a abrangência de um processo trabalhista é entre 4 pessoas. E numa portaria virtual, né, se no anúncio ali que eu li, disse que um porteiro virtual consegue controlar mais ou menos 6 condomínios. Vamos imaginar uma empresa que tenha 60 clientes, 60 condomínios como clientes. Ela vai precisar de 10 porteiros. 10 porteiros por turno, que na escala 12/36 precisa de 4. Então ela vai precisar de 40 porteiros virtuais para atender aqueles 60 clientes. Então, em tese, o risco trabalhista ele aumenta muito. São 40 ações, possíveis ações, se essa empresa, por exemplo, vier a quebrar. Então nós temos um N aumentado na portaria virtual e pouca gente se dá conta disso. Mas eu vou ter o meu N vai aumentar, mas pelo menos eu não serei o único condomínio a ser acionado nesse processo, terão outros condomínios. Ok, é verdade. Mas nós temos que pensar também como custo para o condomínio a contratação deste que vos fala. Dos advogados, há um custo inerente ao processo também. Então nós abrimos o nosso N, a possibilidade de uma ação trabalhista é maior, e o custo para o condomínio, aquele que no início foi um custo menor, vai acabar, talvez, sendo até ultrapassado numa hipótese de uma quebra de uma empresa desse tipo. Talvez essa seja a solução, né? Talvez essa seja a solução de pesar o bolso e demonstrar o quão prejuízo vai ter dali para frente. Talvez seja uma ideia de demonstração. Mas o doutor Rafael ali, Ayrton, desculpa, doutor, ele falou que a portaria remota, ele tinha portaria e ainda não tinha parado para pensar com a responsabilidade do tomador, que a gente trouxe aqui agora. Vai, Marcelo, vai. Não, deixa eu explicar uma situaçãozinha, como é que um advogado vai fazer uma defesa num caso desses. O síndico recebe lá a carta de citação, manda para a imobiliária manda para o advogado baixa o processo e devolve para a imobiliária. Imobiliária, o seu Joãozinho da Silva entrou com uma ação trabalhista e eu preciso dos documentos. A imobiliária vai dizer, quem é Joãozinho da Silva? Quem é esse cara? Ele não aparece em documento nenhum. Nós não temos registro desse cara. Aí tu liga para o síndico obviamente não vai conhecer, porque era uma portaria virtual, não sabe quem está trabalhando para ele, ele vai dizer, não conheço. Aí o que o advogado vai fazer numa situação dessa? Sem documentos e sem ninguém conhecendo aquela pessoa. Ele vai ter que negar a prestação de serviço. Só que essa negativa de prestação de serviços é uma tese muito frágil, principalmente porque o trabalhador certamente vai ter uma testemunha para levar na audiência de instrução para dizer que sim, que aquele condomínio era atendido. Provavelmente esse trabalhador ele vai ter os boletins de atendimento, algum documento físico, algum documento eletrônico com a relação de atendimentos que ele fez durante aquele dia. E vai constar o nome do seu condomínio lá. Então, compliance trabalhista ali, o doutor Ayrton colocou. O condomínio uma solução? O condomínio vai perder completamente a noção de quantas pessoas estão trabalhando para si e qualquer um que entrar com uma ação, o advogado vai ter que negar a prestação de serviço. Me parece que é uma situação bem perigosa o que está se desenhando para um futuro, nessa portaria virtual. Tem Fala duas coisas aí que eu queria dar uma visão aqui do juiz, assim, né? Eu nunca advoguei, uma falha que eu tenho na formação, mas não precisa nem levar testemunha, tá? Basta ele pegar o celular, fotografa a tela, né? Vai estar ali o nome do condomínio, acabou. E assim, a presunção natural de quem trabalha por uma empresa que presta serviços para mim é de que essa pessoa prestou serviço para mim. A presunção natural é essa. Ele era empregado da empresa A empresa A prestava serviços para a empresa B, logo o empregado prestava serviços para a empresa B. Eu não tenho por que pensar diferente. A defesa que volta e meia as tomadoras de serviço, não em condomínios, em outras áreas, fazem mas eu quero dividir isso
porque ele trabalhou para mim X horas por dia, e X horas por dia para outra, e X horas por dia para um terceiro. A prova disso vai ser o inferno, os processos vão virar um verdadeiro inferno. A solução que eu dou para isso todos são solidários na responsabilidade subsidiária. Os condomínios que se virem entre eles para resolver isso. Perante o trabalhador, todos são solidários. E eu vou cobrar do condomínio que eu encontrar. Eu cobrei da prestadora, não encontrei, eu vou me voltar para os tomadores de serviço e vou cobrar daquele do qual eu encontrar patrimônio. Virem-se entre vocês, ajuizem uma ação de regresso, discutam, xinguem. Vem cá, a tal da prestadora de serviço, aliás, um argumento que volta e meia me vem também. O prestador de serviços eu pego muito ateliê, né? Então não é o caso, mas o prestador de serviços era uma empresa forte, consolidada. Nossa, que bom, que legal, vai atrás dele então. Ajuiza uma ação de regresso agora, cobra dele. É fácil. Por que está reclamando de mim? Vai lá e cobra dele. Essas situações que estão se criando são de verdadeiro descontrole. A impressão que eu tenho é que isso é jogado assim no olho do furacão para ver como vai ficar. É a aposta na confusão. Cuidado. A mente do juiz do trabalho, de modo geral, ela é pensada para quando há confusão, ela é pensada não, ela é trabalhada para quando há confusão, resguardar quem efetivamente trabalha, que são os empregados. E as empresas que se virem com isso, os tomadores que se virem com isso, os condomínios que se virem com isso. Me parece que essa aposta na confusão tem tudo para dar errado. Agora é só o futuro realmente que vai nos dizer como isso vai funcionar. Eu acho que uma advocacia preventiva aí, que é o que vários colegas colocaram aqui, seria talvez a solução, inclusive no compliance. Mas até que ponto os condomínios querem utilizar isso, né, doutor Marcelo? Porque é um custo a mais. Eu acho que você pode falar um pouquinho para nós sobre isso também. Porque assim, é uma solução. Essa questão da advocacia preventiva, né, eu acho que, mesmo assim, o condomínio optou por fazer a contratação de uma portaria virtual. Ô, Closemar, tu deu comida para a calopsita hoje ou não? Respeitar um pouco aí, cara. Eu acho que é fome, ou água. Vou matar o bicho ali, então. Peraí que eu vou matar o bicho, já volto. Não sei o que fazer. Tá bom. Não, deixa ele tá participando aqui da nossa live. Ele tá dando a opinião dele. Tá dando a opinião dele, claro. Exatamente. Então traduz. Na língua dele. Na língua dele. Bom, mas assim, eu acho que sim, passa por uma análise. O condomínio optou por contratar uma portaria virtual. Passa por uma análise financeira da empresa, passa por uma análise jurídica da empresa, passa por conhecer o funcionamento dessa empresa, passa por um controle documental. E o erro que eu vejo da maioria das imobiliárias é que elas só fazem essa análise lá no início, no momento da contratação, e isso não adianta nada. E o segundo erro que eu vejo das imobiliárias é que eles acham que uma certidão negativa basta. E se nós colocarmos no Google a palavra certidão negativa trabalhista, o primeiro link que vai aparecer é o link do TST. E aí você vai lá buscar a certidão negativa trabalhista do TST. Só que apenas os processos em que há uma dívida que não conseguiu ser cobrada é que vai aparecer lá na certidão negativa do TST. Isso não significa que essa empresa já não tenha milhares de outros processos e não havendo um monitoramento com alguma periodicidade, tu não tem como detectar a evolução negativa dessa empresa. Os processos trabalhistas que ela responde, ela está cumprindo os acordos, qual é a postura que ela está adotando perante o Poder Judiciário? Ela cumpre os acordos, ela tenta resolver o problema, ela vai empurrando com a barriga, isso é importante. Isso, as imobiliárias vão ter que se preocupar com esse tipo de situação, vão ter que ter um controle documental mais efetivo. Como fazer no caso de uma portaria virtual ou remota? Olha, vai ter que pedir uma relação de todas as pessoas que trabalharam para o condomínio naquele mês e só fazer o pagamento depois da conferência, se todos os fundos de garantia foram depositados, se os valores foram depositados. Imagino que seja por aí, para tentar reduzir um pouco
Mas olha só Não a tem como pergunta fazer aí que isso, né? chega. Olha só uma pergunta interessante ali do Rafael aqui, ó, Paim. Além de ser uma loteria, quais os tomadores de serviço o reclamante irá incluir no polo? Pode um condomínio acabar assumindo uma conta que não é só sua? Claro que pode. Pode, Claro que pode. pode. Esse é o grande Exatamente por problema. conta daquilo que eu falei. Basta o reclamante ir lá conversar com um advogado que seja minimamente. Eu não gosto, eu tô Olha o com que tu um vai monte de falar, advogado hein? aqui, mas daqui a pouco. Pois Olha é, o que tu vai falar. alguém que esteja mais preocupado com a satisfação das pretensões do seu cliente do que propriamente com o esclarecimento dos fatos, o advogado vai dizer para ele: olha, fulaninho, fala o seguinte, vai lá e tira a foto das telas desses condomínios aqui. Ah, mas eu não trabalho com eles. Não interessa, vai lá e tira. Tá? O Diego Paim está dizendo que concorda com a calopsita. Eu acho Ele que é vai lá, melhor. E só melhor. com a calopsita, né? ele vai lá e começa a tirar foto de qualquer tela e diz: olha, eu trabalhei para esses condomínios aqui. Pronto, acabou. Acabou. Até porque, olha só, como é monitoramento de ambiente, daqui a pouco eu, juiz do trabalho, sequer vou poder exigir dele que me desse maiores detalhes do ambiente. Porque telas e portarias são todas muito parecidas. Então, daqui a pouco ele vai dizer que, olha, ele Ué, estava se travou? confundindo mesmo. Aham. Acho que Travou. deu uma travadinha ali. Deu. Voltou. Sigo? Então, o que eu Vai. dizia é que daqui a pouco ele vai se confundir mesmo, não é nem questão de má fé. Ele Acho que ele travou de novo. Vixe, será que é porque travou pra bastante gente? Agora tá. Não sei se não é o Instagram, viu? Mas vamos lá. Bom, Porque o Instagram saiu, pessoal, daí voltou, daí tá voltando de novo. Pessoal, fala aí pra nós como é que tá. Pra mim tá travado o doutor Glicemar. Daqui a pouco ele pode sair e entrar de novo. Se estiver nos ouvindo aí, doutor, entra e sai de novo, porque às vezes é instabilidade. Seguimos aqui. E daí, Bom, doutor Marcelo, qual que é a solução para as empresas, então? Na realidade, elas vão ter que fazer uma avaliação do risco. Primeira coisa, num condomínio que queira optar pela portaria, ele tem que levar em conta que o risco existe. E talvez o risco seja até maior. Tá? Basta que a empresa lá no final, ela quebre, suma. Agora deu? Voltou. Acho que voltei, não sei. Voltou. Pelo menos a calopsita voltou. Mas conclui, Clocemar. Não, o que eu estava dizendo é que realmente alguém comentou que poderia assumir um passivo que sequer era seu, e sim, isso pode acontecer. E não vai ser nem por má fé, vai ser porque o trabalhador se confundiu, ele achou que presta porque os condomínios, as portarias eram parecidas, porque eu achei que era esse, eu não sei como é que vai ser feito o trabalho dessas, aspas, portarias virtuais, não sei como é que é isso. Bem, eu acho que realmente estão assumindo algo que é muito perigoso. O Kleber me mandou um abraço aqui, foi meu aluno em curso de pós. Outro abraço, Kleber. Tudo de bom. Então, acho bem perigoso, pensem bem. Isso que o Marcelo referiu antes de, eu quero que me exibam os comprovantes de recolhimento de fundo de garantia e de contribuições previdenciárias antes de fazer o pagamento da fatura. Não vai ter, porque a grande maioria dos condomínios, na verdade, dos prestadores de serviço, ele, na verdade, utiliza o pagamento que os clientes fazem para eles fazerem os recolhimentos dos empregados. Então não vai ter, se exigir isso, ele quebra. Aliás, ele já é quebrado. E eu perguntei justamente isso para o doutor Marcelo. O que as empresas podem fazer, então? Qual a solução para isso? A solução para isso, gente, olha, desculpa, Marcelo, a solução para isso é parar de contratar gente que não tem patrimônio nenhum. Porque eu insisto com vocês, eu não tenho um percentual, mas eu não me lembro, são raríssimas as empresas. Gente, eu sou juiz há 22 anos. Eu não me lembro de uma empresa que efetivamente tivesse essas prestadoras de serviço, que de fato tivesse patrimônio, que de fato tenha sido constituída com
com solidez financeira. Mesmo Mas isso, grandes empresas de vigilância quebraram de uma hora para outra. até o poder Assim, público tu faz. A nota? gente não vai longe, né? O poder público também faz isso direto. É Bom, assustador. Mas enfim, posso, vamos para outro doutora, assunto, hein? posso propor um outro tema aí, de repente a insalubridade, a questão da insalubridade nos condomínios, o auxiliar de serviços gerais, a grau médio, a grau Vamos lá? máxima, né? É um Vamos outro lá. tema bem polêmico aí, no que diz Então, respeito aos condomínios. já estão convidados para o mês de setembro. Ali para o final a gente fazer uma outra live sobre isso. Vamos lá, temos tempo aqui, vamos lá, vamos dar uma palhinha, digamos assim, sobre esse tema, né? Sim, eu advogo para condomínios e é muito comum aparecer nos pedidos a solicitação do adicional de insalubridade em seu grau máximo. Normalmente, a pessoa que trabalha ali com limpeza, ela recebe em seu grau médio e há um pedido de grau máximo, né? A fundamentação estaria lá, nós temos uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, na súmula 448 do TST, né? Que fala que as instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e também a coleta de lixo em banheiros ensejaria o pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, de acordo com um enquadramento na NR15 e no anexo 14 da NR15, né? E esse anexo 14 da NR15, ele fala, na verdade, que o grau máximo seria devido para aquelas operações em contato permanente com lixo urbano, coleta, industrialização, e me parece que seria uma questão mais envolvendo, por exemplo, o pessoal da limpeza pública, né, o pessoal que trabalha no DMLU, enfim. Mas há essa súmula dizendo que sempre que se verificar instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e também a respectiva coleta de lixo, seria devido o pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo. Nas normas coletivas aplicáveis, na contratação direta com o condomínio, por exemplo, que é através do SINDEF, Sindicato dos Empregados em Edifícios, não há nenhuma orientação, nenhuma previsão, nenhuma regulamentação. Já para aquelas pessoas que trabalham terceirizado para condomínios, que estão vinculados ao sindicato profissional do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação, esse sindicato ele tentou dar um norte para essa situação, através da sua norma coletiva. E lá está dito mais ou menos o seguinte: se o cidadão faz uma limpeza geral, o adicional de insalubridade devido seria o grau médio. Se, no entanto, ele fizer uma limpeza, uma higienização sanitária de banheiros de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, aí então seria em grau máximo. E é interessante que essa norma coletiva ela se preocupou em definir, né, o que seria uma instalação sanitária de uso público, o que seria uma instalação sanitária de grande circulação. Segundo essa norma coletiva, ela diz que uma instalação sanitária de uso público seriam aquelas em que o acesso independesse da autorização do titular daquele estabelecimento. Ou seja, seria um acesso livre ao público em geral, sem nenhuma barreira, digamos assim. Instalações sanitárias de grande circulação, a norma coletiva estabelece que seriam aquelas utilizadas por mais de 20 pessoas ao dia. Então, esse sindicato ele se preocupou em estabelecer um critério. E eu não sei se o Dr. Cossemar concorda ou não com esse critério que foi estabelecido. Não concordo, tá? Até porque a norma coletiva não pode vincular o entendimento que vai se fazer acerca de... e mesmo porque a matéria é técnica. Outra coisa, só para retomar o ponto ali que tu começou, Marcelo, tentando falar bem rapidamente. O anexo 14, de fato, ele diz assim, relação das atividades insalubres em grau máximo, e ali está ali, esgotos, galerias e tanques, lixo urbano, coleta e industrialização. Então, a partir dessa normatividade,
gramática, o que se estabeleceu foi que, bom, em primeiro lugar, os esgotos, os vasos sanitários, são o ponto inicial de formação dos esgotos. Tá? Tudo se inicia no vaso sanitário. O mesmo tipo de agente contaminante que é encontrado adiante nas galerias de tanques de esgotos, ainda que em maior concentração, são igualmente encontrados nos vasos sanitários, inclusive estes que nós usamos aí, e algum tempo atrás isso era bem mais severo que hoje. Tá? Então, se eu entrar num banheiro de condomínio hoje, eu vou encontrar os mesmos contaminantes que eu encontro lá na saída do esgoto à beira do Guaíba. Vai ter mais intensidade? Vai ter maior variedade de bactérias e germes? Sim. Agora, também encontrarão aqueles que estavam lá no meu vaso sanitário, lá no meu condomínio. Por conta disso, o TST reformulou essa súmula, porque essa redação é diferente da redação que nós tínhamos, para dizer que, olha, banheiros de grande circulação. Então, a partir daí, cabe ao julgador, sim, isso é subjetivo, e as nossas relações são subjetivas, então cabe ao julgador entender o que é um banheiro de grande circulação e o que não é. E não tem como fugir dessa área subjetiva, impossível isso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com relação ao lixo urbano, coleta e industrialização. Se vocês forem examinar do que é composto o lixo urbano, ele tem 3 ou 4 grandes tipos de lixo, porque tem uma série de outros, mas é o chamado lixo hospitalar, o lixo doméstico, tem 1 ou 2 outros tipos de lixo aí agora que eu não me lembro. Agora, o lixo urbano, sem sombra de dúvida, ele também comporta os nossos lixos domésticos. O lixo doméstico, esse que nós produzimos dia a dia, ele é lixo urbano. O grande foco dessa insalubridade aqui é o fato de nós deixarmos um trabalhador exposto a agentes contaminantes. Então, esse camarada, quando ele faz a limpeza, ele acaba se expondo a agentes contaminantes. A norma pode até ter sido pensada para, de fato, pessoas que trabalham na coleta pública. Porém, aqui tem uma coisa, vontade do legislador, vontade de quem normatizou, não é necessariamente o que resulta da norma. E o que resulta da norma é, de fato, uma coisa mais abrangente. Então, quem faz a coleta de lixo no condomínio, se não trabalhar com EPIs adequados, e há inclusive uma enorme discussão, tenho certeza que vocês sabem disso, se o EPI ele é suficiente, ele é hábil a elidir ou não a insalubridade, então nós entramos num outro ponto que vai nos conduzir a uma discussão ainda mais quase que kafkiana, porque daí o empregador, poxa, mas eu dei todo o equipamento e eu estou sendo condenado igual? Bom, mas amigo, desculpa, eu não estou dizendo que eu partilho desse entendimento, tá? Até não partilho. Agora, o fato é que quando tu faz alguém recolher teu lixo, tu tá expondo ele a contaminantes biológicos. Sim, sim. Até porque, mais uma vez, vamos para a cultura, né, doutora? Quantos de nós aqui separam o lixo como deve? Quantos de nós está aqui fazendo aplicação de testosterona por agulha em casa? Ou está fazendo aqui alguma injeção de sei lá o que, de qualquer coisa em casa e descartou a agulha como deve? Quantos de nós está de fato separando o lixo biológico de forma adequada e não colocando numa sacolinha de supermercado? Porque Até as pilhas. Sacolinha... Pilha. A pilha não, até nem falei porque é um agente, a pilha é um químico, né? Então eu não vejo assim como não enquadraria aqui. Agora o problema é o tal do papel higiênico usado. Quem é que gosta de meter a mão em papel higiênico usado? É legal? Não, não é. A gente está pagando. Ah, mas eu estou pagando alguém para botar a mão nisso. Sim, está pagando. Então agora saiba que tu está também, além de pagar ele para recolher teu lixo, tu está expondo ele a um agente biológico. Então, me parece que é insalubre em grau máximo. E a doutora Stephanie fez uma pergunta até antes ali, ela perguntou de novo, eu falei, já vamos questionar ali, que ela perguntou o seguinte, não entra nos dados pessoais essa busca? Uma dúvida, para averiguar o patrimônio da empresa, não teria aplicação da LGPD aí? Não sei. Não tenho a menor ideia. Agora, eu acho que, aplicando ou não aplicando a LGPD, no momento da contratação, eu acho que essa averiguação não pode ser feita sem, de forma escusa. É Stephanie, né? Isso. Então, assim, não, isso não deve ser feito de forma escusa. Isso tem que ser feito às claras.
Isso tem que ser feito de forma muito aberta, né? Então, assim, quando eu vou contratar crédito, o banco me pede, inclusive, a certidão de nascimento dos meus avós, né? Então, eu acho que se eu vou contratar, e ultimamente, inclusive, mesmo com isso, não tenho concedido crédito, mas assim, se eu vou contratar alguém que vai me prestar serviço e eu estou me expondo, porque olha, gente, vocês imaginem, por exemplo, eu vou colocar assim a tragédia, tá? Eu contratei, não é nem eu contratei uma portaria virtual. Aí esse camarada tá lá e sofre um AVC. E vem a ser constatado que esse AVC ocorreu numa área sensível do cérebro, e isso se deu pela exposição excessiva a telas de monitoramento. Olha o tamanho do problema. Olha o tamanho do problema. E aí daqui a pouco o meu condomínio vai ter que pagar uma indenização porque o cara perdeu 70% da capacidade motora. Já pensaram nisso? Então, assim, Mas eu pensei, eu acredito que vocês também, mas muitas empresas não pensam isso. Pensa primeiro estourar o problema ali para depois querer achar a solução. É sempre, gente, olha, a sabedoria popular, ela tem que ser levada em conta. Então, assim, barato sai caro, gente. Tentando voltar para a pergunta da Stephanie, no momento de contratar, exijam não só certidões. Certidão me serve do quê, gente? Vai me servir apenas para me mostrar que ele, naquele momento, não tem ação. Agora, se tiver uma ação, pode responder com o quê? Tem quantos veículos em seu nome? O prédio sede da empresa é de sua propriedade? Eu quero que você me exiba o seu patrimônio. Duvido que alguém faça isso, não acredito. Agora, mais uma vez, o que garante direitos é patrimônio. É simples assim. Né? Nós não temos mais uma execução pessoal. Não existe uma guarda pretoriana que eu vou espancar o devedor em praça pública, que eu vou escravizar o sujeito. Isso não existe mais. A execução é real no sentido que é feita nas coisas, nos bens que a pessoa tem. Se a pessoa não tem bens, bom, então tu não tem execução. Guarda o teu processo. Não vai servir de nada. Contratem quem tenha patrimônio. Gente, banco concede empréstimo para quem não tem como pagar? Claro. Agora piorou. BNDES, agora piorou, né? Ainda. Agora piorou um pouquinho mais, né? E daí agora sim. Gente, isso, meu Deus do céu, quer dizer, essa lógica serve. Antes de fazer empréstimo, tu tem que provar para o banco que não precisa do empréstimo. Essa lógica serve para eles. Nós não aplicamos isso. Ah, não, mas imagina, isso não vai acontecer. Como não vai acontecer? Vem cá, tu é guru, tu é assim, reencarnou Nostradamus, sabe tudo o que vai acontecer. Não é, gente, não é isso. E é do nada, é de uma hora para outra. As coisas estão bem, no dia seguinte já não estão mais. Alguém está perguntando ali se existe seguro. Vai. O Diego até falou, o Diego Painha, ele falou também que entra a LGPD no contrato de prestação de serviço entre tomador e prestador, e o prestador de serviço anuindo com a coleta desses dados e sendo clara a finalidade, ele acha que tudo ok. Mas é o que me parece, é o que de fato me parece. Se eu faço as coisas claras e havendo anuência de quem me cede os dados, e claro, eu não saio por aí espalhando os dados, esses dados precisam ser bem guardados, bem controlados, eu não vejo problema nenhum. Eu faço isso, todos nós fazemos isso nas nossas relações. Então, por que os condomínios não fazem isso com quem está aí oferecendo soluções, olha, é de arrepiar, soluções mágicas. O doutor falou seguro, até a colega perguntou ali se existe, a doutora Andréia, se existe seguro para esses casos de condomínio. André, eu não conheço nenhum, e vou te dizer, duvido que tenha. Porque seguradora também não atira no nada. Seguradora não. Eu acho que nós talvez devêssemos, se nós adotássemos para as nossas relações pessoais os mesmos critérios de cuidado, que eu não estou dizendo para adotar mesmo a burocracia, eu não sou tão burro assim. Pouquinho, tanto não. Agora, se nós adotássemos para as nossas relações pessoais os mesmos cuidados que seguradoras e bancos adotam para suas relações, as coisas seriam muito mais fáceis.
Então, eu vou vender um bem. Gente, se eu estou bem, eu corro risco. Se esse bem é a única coisa que eu tenho, eu não corro risco. Por que que eu vou correr risco? Então, eu tenho um imóvel, vou vender o imóvel, o cara quer me parcelar e quer entrar na posse do imóvel, eu não posso correr esse risco. Eu não vou fazer. Vai pedir para o banco financiamento. Eu tenho um condomínio. É que assim, o que me chama a atenção é que os tomadores de serviço não enxergam o risco que de fato correm. Essa análise de risco precisa ser necessária. Se contratem alguém que faça análise de risco e sentem com os seus advogados, porque o risco é muito grande. E tá tudo bem enquanto tá bem. Aí imagine o coitado aquele infartando no local de trabalho. Pronto. Você foi. Por exemplo, né, doutor Clocemar, nós temos, quando se contrata uma empresa terceirizada, na lei lá 13429 de 2017, está previsto que o capital social da empresa ela tem que atender os requisitos estabelecidos pela própria lei. Até 10 empregados, se não me engano, tem que ter um capital de no mínimo 10 mil reais. Mais de 100 empregados tem que ter um capital de 250 mil reais. Eu pergunto, quem é que olha no contrato social da prestadora de serviços qual é o capital social? Não, mas eu vou além. Isso é um requisito objetivo. Qual é o capital social de empresa que é de fato integralizado? Não, é verdade. Gente, assim, e é muito engraçado porque o empresariado, de modo geral, grita, fica furioso. Não, porque é difícil constituir empresa nesse país, e aí a gente constitui empresa e esses juízes do trabalho, esses tarados por execução, eles vão lá, desconstituem a minha empresa e pegam o meu patrimônio pessoal. Cara, mas tu não integralizou, jamais foi integralizado. E me desculpa, qualquer mané vai ali na junta comercial com um bom contador, aliás, com um contador razoável, e abre 30 empresas. Aí tu vai ver a empresa no nome da mãe, a empresa no nome do pai, a empresa no nome dele, do filho, da avó. Cara, é uma festa no seu rádio. Então, assim, enquanto as coisas forem assim, se as coisas fossem mais sólidas, nós talvez sequer estivéssemos aqui discutindo isso. Provavelmente as empresas de terceirização seriam sólidas, responderiam pelos seus compromissos, nem mesmo haveria interesse, sequer haveria necessidade de se construir essa discussão gigantesca que nós temos em torno desse assunto. Só que não é essa a realidade que nós temos, a realidade é bem diferente. E às vezes, doutor Clocemar... dois colegas do doutor Clocemar aí também na live, podem contribuir se quiserem, doutor Scalona e doutor Max Carrion. O Max doutor Scalona e doutor Max Carrion. Um abraço para o doutor Scalona. Estávamos falando de contratação, e aí às vezes o condomínio decide, não, vou fazer contratação própria. E aí ele contrata de maneira errada. Aí ele contrata uma, entre aspas, diarista, porque só trabalha 2 dias por semana para fazer limpeza. Né? Quer dizer, poxa vida, a pessoa... se criou um mito de que até 2 dias na semana a pessoa pode trabalhar sendo ela diarista. Só que o condomínio não foi avisado de que essa lei complementar 150 se aplica só para trabalho doméstico. O condomínio que quiser contratar alguém para fazer a limpeza, um condomínio menor, um condomínio pequeno, contratar alguém para fazer uma limpeza durante 2 dias na semana, vai ter que assinar a carteira também. Mas aí, doutor Marcelo, vamos lá, que aí eu acho que é má orientação. Porque isso é uma coisa que, enfim, os advogados devem saber. Então, eu acho que os condomínios estão sendo mal orientados nessa questão, porque, por favor, uma coisa é a aplicabilidade da empregada doméstica, outra coisa é a aplicabilidade ali do condomínio no caso concreto. Então, eu acho que tem que avaliar isso. Agora concordo plenamente. Gente, às vezes não é nem orientação, às vezes é aquele alguém comentou que um corretor, eu vi passar aqui, que um corretor foi vender um imóvel e usou, olha, tem portaria virtual, isso não dá problema. Então é a sedução de quem está vendendo, sabe? Não, então aí leva lá numa determinada imobiliária. Aí a imobiliária é mais séria, está assessorado pelo doutor Marcelo, pela doutora Bianca. Aí, olha, é assim, 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 isso custa X. Aí vai na imobiliária do lado, não, mas que isso?
aquele parceirão que tem uma baita de uma boa conversa. Para, esses caras estão te roubando, isso não é assim. Não, olha aqui, vem aqui, eu garanto, eu garanto. Vem aqui comigo, cara, tô te falando, cara. Vem aqui comigo, nós vamos reduzir isso em 30%. Então tá, reduz. Agora, quando vier a conta, vai ver que os 30% se tornaram 500 a mais. Não tem milagre, não tem mágica. E assim, nós precisamos ser responsáveis pelo que fazemos. Uma hora a conta chega. Uma hora É chega. E quando chega, verdade. dói. Nossa, dói. Dói. Não, e ó, o doutor Paulo Dias falou, ó, não os condomínios do doutor Marcelo. Ah, Vem, doutor Marcelo, fazendo merchan aí pra é, ti. viu só? Mas, Bianca, tu viu que depois que eu falei pro doutor Closemar, ele deu comida para a calopsita, ela parou, né? Tu viu que ela Eu deu acho que comida, foi deu água? isso. Eu acho que foi Eu isso, né? acho. Aquela Eu hora que também ele acho. travou, que ele saiu, ele foi ali Aham. dar comida para Na a verdade, calopsita dele. na verdade, eu acabei de achar o meu almoço aqui. Eu vou comer 2 Ah, calopsitas. Ai, meu Deus. Matar esse bicho. Meu, quem é que tem esse bicho? Qual é o sentido de ter um bicho que Olha, 6 horas da manhã grita desse jeito? o meu Pelo pai tem amor de também Deus. esses bichos. Na verdade, tem até os canários lá. É uma coisa louca. Mas é um amor, assim, que não tem como descrever. Querido, Eu é tô um amando. carinho. Aham. tu não, Eu tô amando. tu não ensinou ela a Quando falou. falar? Hã? Tu não Cara, eu não ensinou ela a consigo nem ensinar falar? meus filhos a falar, vou ensinar a calopsita a falar, cara. Só que... Gente, mas olha só, a nível cultural, o doutor Closemar falou, e o doutor Marcelo fala é muito, porque às vezes tu vê, até eu agora, esses dias fui numa reunião numa empresa, e aí o contador disse que era isso. Aí eu disse, e o jurídico do contador? Ah, não tem. Ele sabe, ele disse, e nós vamos fazer isso. Eu falei, tá bom então. Então vocês fazem o que o contador diz. Nada contra os contadores, tem contadores excelentes, mas com um bom jurídico do lado, pessoal. Não é assim, tipo, porque o fulano falou, porque o ciclano. Eu acho que tem que questionar tudo. E tem que achar a melhor forma de adaptar a situação. Questiona, duvida, não adianta. E qualquer coisa, pede uma dica para calopsita. Tá boa essa. Eu quero encerrar rapidamente, daqui a pouco nós vamos cair, eu acho. Eu Ainda conheci um não, porque a advogado, gente começou. eu conheci um advogado em São Borja, não vou dizer o nome dele, mas ele ria muito e ele dizia assim, ele tinha um bigodão assim, ele dizia, todo final de ano eu mando flor e vinho para todo que é contador da cidade. Eu disse, mas por quê? Não é porque se não fosse eles errar tanto, eu não ganhava tanto dinheiro. Ótimo, tá ótimo. Então, Então, olha, vamos tem que ter às cuidado. considerações finais aí, doutores, que foi maravilhoso estar com vocês. Gente, já que eu comecei a falar, eu vou começar a encerrar. Obrigado, tá? Obrigado pelo convite, me perdoem falar tanta bobagem enfim, estou sempre à disposição, tá? Muito obrigado mesmo, foi um prazer estar com vocês. Bom dia, bom final de semana. Closemar, eu queria agradecer primeiro o Dr. Closemar Lemes pela disponibilidade de estar aqui conosco, mostrando esse seu notável saber jurídico. Ele é um jurista, né? Ele é um jurista. Ele fica assim meio tímido, mas ele sabe que ele é um jurista. E agradecer também à ABA pela oportunidade que tem nos dado, né? Nós como integrantes da ABA, o Dr. Paulo Dias, a doutora Bianca, foi uma satisfação estar aqui hoje conversando com vocês. Muito obrigada. A honra é toda nossa. E já fica convite para um webinar, então, né? Vamos fazer um webinar com mais movimento aí, com uma mesa debatedora, que eu vi que o doutor Closemar gosta disso também, o doutor Marcelo também. Os dois gostam dessas polêmicas, então eu acho que vai ser legal a gente trazer outros colegas, pessoal de reclamada aí também. O doutor Camilo entrou aí, mas estava, né, do nosso querido presidente lá da SATEC, estava meio quieto. Eu acho que dá para a gente fazer um envolvimento de todos, né? Reclamante, reclamada, juiz, Ministério Público do Trabalho, trazer todo mundo para cá e a gente fazer uma coisa bem bacana aí com todos. Então já estão convidados para uma próxima aí, vamos fazer um evento legal sobre isso, sobre um tema bem interessante. Obrigada mais uma vez pelo tempo e disponibilidade de todos e quando quiserem também estamos à disposição. Valeu. Tchau, tchau. Certo, gente? Tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, Bom obrigado. dia. Bom final de semana para todo mundo. Pra todos.